Olá pessoal, meu nome é João Cláudio, sou pesquisador aqui do IFCE Maracanaú e atuo com inteligência artificial, né, em alguns projetos já dentro do Polo. Vou apresentar aqui o projeto Condia, desenvolvido em parceria com a empresa Proconsult, no âmbito do Polo Embrapi, né. A empresa é essa, coordenador, diretor, Joaquim Zídio, e ela vai atuar como um parceiro muito forte, né, que vai nos fornecer toda a sua expertise na gestão colonial e vai nos ajudar na questão da validação dos modelos de inteligência artificial que nós vamos criar neste projeto, ok? A maioria das pessoas aqui, né, eu inclusive, nós ou moramos ou já morou em um condomínio, né? E a gente sabe, todos nós conhecemos o mesmo problema, uma inadimplência crescente, decisões financeiras tardias, conflitos que recaem sobre todos. Ou seja, são comportamentos variáveis, né? Eventos raros, como a quebra de um elevador, a dependência que pode existir entre os moradores, instabilidade temporal, variações sazonais. Então, tudo isso proporciona uma certa incerteza em prever com exatidão o fluxo de caixa. Então, isso é um problema real que nós temos. Ele é cotidiano e é coletivo, ok? Bom, a complexidade aqui do nosso problema reside no seguinte fato, né? Do ponto de vista técnico, esse problema que eu acabei de apresentar aqui, ele é difícil porque tem um componente humano, tem séries temporais instáveis, efeito em cascata. Então, pequenas mudanças podem produzir grandes impactos, né? Então, a gente trata essa gestão condominial como um sistema socioeconômico dinâmico, no sentido matemático e estatístico, né? A inovação do nosso projeto, ela consiste em transformar dados em previsões probabilísticas. Para responder o quê? Qual o grau de risco nos próximos 30, 60, 90 dias? Qual é a incerteza dessa previsão? Quais são os fatores que pressionam este risco? Certo? Como é que o comportamento está mudando ao longo do tempo? Então, exige isso, né? Criação de modelos para capturar essas dependências, para se adaptar a esses padrões, para quantificar essas incertezas e para que explique quais são as variáveis que mais importam nesse caso. Por que as soluções existentes não são suficientes? Porque as soluções atuais, elas olham para o passado, têm apenas regras fixas, determinísticas, que funcionam para cenários estáveis. Não captura mudança, né? Quando você tem eventos raros. Regressão linear não resolve o problema. Por quê? Porque ela não modela. A regressão linear ela serve só como base, né? Então, assim, você tem lá uma relação estática entre variáveis, né? Então, se você tem dependências temporais mais complexas, a gente não resolve. A gente não consegue ter calcular melhor, né? Quantificar melhor. E, além disso, elas também não têm análises descritivas, né? E aí, elas podem até dizer quanto é que foi o custo de determinada, mas não prevê qual é o risco associado, ou o risco financeiro no futuro. Bom, a inovação tecnológica dessa nossa proposta aqui, ela reside justamente na criação desses modelos, como eu já falei, né? Então a gente tem que ser capaz de antecipar risco, tem que ser capaz de quantificar incertezas e manter a auditabilidade, né, do processo, tá certo? Então, é uma inovação tecnológica real. Existem vários desafios e riscos, e não é só uma aplicação de ferramentas já existentes. Beleza? Bom, existem algumas referências científicas para lidar com esse tipo de problema. Por exemplo, o Google desenvolveu o TFT, né? A família TFT, né? Temporal Fusion Transform. Essa arquitetura de Deep Learning, ela é muito útil para séries temporais, porque ela processa múltiplas variáveis em diferentes escalas temporais, e aí o que é que ela faz? Ele pega essas variáveis e transforma elas, deixa elas todas calibradas, né?
identifica automaticamente quais são as variáveis mais relevantes, captura quais são as dependências de longo prazo existentes, fornece explicações sobre essas previsões. Então, é isso que é o TFT. O MPP, o que é que ele faz? É um método, né, que gera intervalos de confiança calibrados. Então, ele se adapta a mudanças de padrão. Então, por exemplo, o cara estava pagando todo dia 5, agora pagou dia 10. Então, beleza, ele começou a pagar dia 10, então vou pegar agora essa nova informação aqui e vou calibrar o meu resultado. Calibrar, digamos assim, é, qual é o meu intervalo de confiança. É como eu dizer assim, estou estudando, por exemplo, previsão de chuva, né? Ah, tem a possibilidade de ter uma precipitação de 50 milímetros, a possibilidade aqui é de 50%, 60%. Então, eu posso calibrar esse percentual, certo? Para dar uma cobertura estatística ao longo do tempo muito melhor, né? E um acerto melhor dentro desse intervalo. Além disso, a gente tem uma outra tecnologia de referência, né? Um algoritmo de referência, que é o MIT, que é para fazer reconciliação hierárquica, né? Ele é útil para a gente garantir que as previsões totais sejam consistentes com as categorias. Então, por exemplo, dentro de um condomínio eu tenho custos com limpeza, eu tenho custos com eletricidade, eu tenho custos com internet, eu tenho custos com segurança. Então, quando eu somo essas categorias, o valor do total tem que ser exatamente o mesmo, né? Então é óbvio que se você coloca essas despesas em uma série temporal, pode ser que tenha uma ou outra que não tenha uma que ela erre mais, né? Então, quando eu utilizo a reconciliação hierárquica, eu penalizo ela, né? Para quê? Para que eu consiga ter uma previsão assertiva, certo? Então, nessa reconciliação NIT, a gente leva em consideração os erros históricos que ocorrem nas séries temporais. Então, são referências científicas que inspiram a gente a criar modelos, né, em que a gente possa trabalhar, digamos assim, com os dados que temos disponibilizados, né, pelo condomínio. Bom, são três módulos que a gente está propondo aqui: um de saúde financeira, um de análise de risco e um de gestão web. Nesse módulo aqui de saúde financeira, certo? A gente vai criar modelos próprios de previsão probabilística, certo? Esses modelos vão antecipar estresse financeiro, com coerência contábil, por isso que a gente utiliza lá o MINT, né? Incerteza calibrada, né? Não que a gente use, a gente se inspira, né? A gente não vai usar nenhum desses algoritmos, nós vamos nos inspirar, né? A gente não aplica, a gente não faz aplicação de modelos já prontos, a gente vai criar nós criaremos os nossos próprios modelos inspirados nessas famílias aí, tá? Então, quais são as capacidades principais da gente aqui nesse módulo? Previsão de caixa, receitas e despesas, certo? E fazer índice probabilístico de risco de estresse financeiro. No módulo 2, né, a gente continua aí, né, trabalhando na construção de algoritmos próprios de classificação e recorrência de inadimplência, certo? A inovação está em combinar previsão, explicabilidade e decisão, e não apenas identificar atrasos, né? Então, a gente vai se inspirar aí nesses algoritmos, né, o Light EBM, que é bem muito utilizado para fazer classificação, né? Então, ele nos inspira a criar o nosso próprio algoritmo de classificação, tá certo? Que vai ser melhor, tá certo? Ele vai apenas nos ser útil no sentido de a gente ter uma referência, certo? Para saber se o que a gente está fazendo está correto. E o SHAP, que é o método de explicabilidade, né? Tem várias variações, nós vamos criar a nossa própria, para fazer explicabilidade aqui, né? Para explicar quais são as variáveis que mais importam, né, nos nossos resultados. Bom, para não ficar repetitivo aqui, a explicabilidade transferência, né, e transparência, né, como eu falei, a gente vai trabalhar dentro desse módulo 2 também. No módulo 3, gestão web, a gente vai construir um dashboard que será construído baseado na, nas diversas IAs que estamos construindo aqui. Eles não vai, que vai nos dar dados, certo? Para a gente construir os dashboards
para a gente verificar, por exemplo, gestão de ocorrência, assembleias digitais, controle de acesso, etc. Bom, os riscos que estamos expondo aqui, a gente não pode ter como fragilidade de sistema. Risco é inerente à inovação. Quando a gente está propondo inovação, a gente tem risco, né? A gente está criando algo novo. Então, quais são os riscos associados aqui? Então, primeiro, o risco de instabilidade temporal, certo? Que o comportamento humano muda, né? Então, a inovação vai estar em criar modelos adaptativos, né? A gente vai monitorar o drift, vai fazer recalibração automática, retreinar modelos, tá? O segundo risco aqui é de intervalos de confiança, né? Incertezas não quantificadas. A inovação está em modelos probabilísticos não determinísticos, certo? Então, a gente vai. Qual é o risco associado é de perder essa cobertura estatística, né? Se o processo mudar muito, então a gente vai ter uma validação contínua desses intervalos temporais aí, tá certo? Para isso a gente vai usar aquele algoritmo, que a gente vai construir um algoritmo inspirado lá no TFT para poder fazer essa análise. TFT e Embiid também, né? Vai nos servir como inspiração, tá? Bom, um outro risco associado que nós temos aqui é a reconciliação contábil. A gente pode ter estabilidade com dados ruidosos, séries curtas, a gente não tem uma série temporal muito grande dos pagamentos que foram feitos. A gente vai ter métodos robustos de otimização e validação de hierarquias. Outra inovação é a análise de cenários baseada em IA. A gente pode ter viés do modelo, a gente pode ter uma desconfiança, uma dificuldade de adaptação pelas partes interessadas. Então, a gente vai implementar essas ferramentas de Explainable AI para isso. A integração de dados é super importante, né? É uma inovação, porque a gente tem integração de dados de diversas fontes diferentes, como a gente citou logo no início da apresentação. O risco associado a problema de qualidade e governança, e aí tem que ter aquele pipeline rigoroso, né? GTL, para poder garantir que essa inovação não falhe, né? E, por último, a automação de fluxos de trabalho operacionais, né? Falhas técnicas e resistência à mudança, né? É um risco associado a isso. E fazer testes, fazer treinamento de equipe e ter um plano de contingência, ok? Bom, com relação à validação em ambiente real, a TRL5, né? A proposta aqui, porque a gente vai fazer testes com dados reais em condomínios parceiros, né? A explicabilidade é obrigatória, todas as previsões incluem explicação dos fatores contribuintes. As decisões auditáveis vão substituir caixas pretas. E temos métricas, né, para acompanhar todos os nossos modelos. De acurácia, calibração, drift, performance ao longo do tempo, retreinamento, ajustes, né? E aí outros problemas que devem surgir, né, que eu nem sei quais são, mas vão surgir para a gente poder resolver ao longo do projeto. E vamos resolver. Bom, então concluindo, a inovação nossa que reside na criação de modelos preditivos para sistemas socioeconômicos complexos, né, os condomínios, ainda pena. Não é só o mero uso de inteligência artificial. Soluções mais simples servem de base, mas são insuficientes para resolver o problema. O projeto aborda riscos tecnológicos reais, como eu acabei de mostrar e apresentar para vocês, validação TRL, sim. Então, como resultado final, a gente vai ter a transformação de dados operacionais em inteligência preditiva e explicável para a gestão, né? Então, nosso projeto apresenta uma inovação tecnológica madura, tem risco controlado e potencial de impacto na gestão colonial brasileira, ok? Então, agradeço a todos.